O martelo bateu e toda a sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. A mulher de branco se levantou primeiro. Patrice Hawthorne. Voz alta como se ela possuísse a verdade. Meritíssimo, nossa filha está morta. Essas crianças pertencem a nós. Esse homem não passa de um erro pobre. Seu marido Gideon apontou direto para o pai sentado do outro lado da sala. Ele se casou com nossa filha por dinheiro. Agora ele quer nossa mansão, nosso nome, nosso império. O pai não gritou, ele não implorou. Ele apenas segurou suas 3 filhas com mais força. Ayla, Arya e Amaya. 10 anos, trigêmeas. E você podia sentir o perigo no ar. Então a juíza se inclinou para a frente, olhos penetrantes. Meninas, preciso ouvir de vocês. Quem cuida de vocês? Ayla se levantou primeiro, pequena, mas corajosa. Meu pai, ele nos acorda, ele faz o café da manhã, ele prepara nossos lanches, ele nunca esquece, mesmo quando parece cansado. Arya se levantou em seguida. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Meu pai é o melhor pai do mundo inteiro. Ele canta as palavras erradas às vezes, mas ele canta mesmo assim, porque quer que a gente se sinta segura. Então Amaya, calma, séria, observando todos como se pudesse ver através das mentiras. Quando a mamãe estava viva, a mamãe ajudava com dinheiro, mas o papai fazia o lar, o papai fazia o amor, o papai fazia o trabalho pelo qual ninguém aplaude. A sala do tribunal parou de respirar. Até o rosto de Patrice congelou. Os olhos da juíza se encheram, só um pouco, como se ela estivesse lutando contra isso. E vocês se sentem seguras com seu pai? Todas as 3 meninas responderam ao mesmo tempo, alto e claro. Sim. Ayla se aproximou do pai e acrescentou mais uma coisa. Por favor, não nos mande embora. Nosso pai é nosso lar. Os lábios da juíza tremeram. Uma lágrima escorreu. Depois outra. Ela limpou o rosto rapidamente. Tentou permanecer profissional. Então, olhou para Patrice e Gideon como se eles a enojassem. E quando ela falou de novo, sua voz estava firme, mas seus olhos ainda estavam molhados. Porque ela tinha ouvido a verdade das únicas pessoas que não podiam ser compradas. Mas eu preciso te levar de volta, muito tempo atrás, porque essa história não começou em uma sala de tribunal. Ela começou com uma mulher que se apaixonou contra a vontade de sua família. E o nome dessa mulher era Belle. Deixe-me explicar. Belle Hawthorne era o tipo de mulher que as pessoas encaravam sem querer. 30 anos. Se portava como alguém criado em torno de dinheiro a vida toda. O nome de sua família abria portas. Seu sorriso fechava negócios. Em Atlanta, as pessoas sussurravam Hawthorne, como se fosse uma senha. Mas o coração de Belle não vivia em salas de reunião. Seu coração vivia em casa. E em casa, seu marido, Caleb Monroe, era o centro de tudo. Caleb não era rico, ele não era chamativo.
Ele era o tipo de homem que consertava coisas silenciosamente e amava alto, sem se exibir. O tipo que acordava cedo, fazia o café da manhã e ainda encontrava tempo para trançar 3 cabecinhas antes da escola. Preste atenção neste detalhe, porque vai importar mais tarde. Desde o início, os pais de Belle odiavam Caleb. Não porque ele era cruel, não porque ele era desonesto, porque ele era pobre. E no mundo dos Hawthorne, pobre era o único pecado imperdoável. Belle conheceu Caleb em um supermercado, corredor 6. Um acidente ridículo onde eles se chocaram. E antes que ela pudesse sequer processar o que aconteceu, ele a beijou. Assim mesmo, um beijo ousado, impulsivo, completamente insano de um estranho. Ela deu um tapa nele, levemente, mas claramente. "Qual é o seu problema?" ela disse rispidamente. Ele se sentou devagar, piscando como se tivesse se surpreendido também. Uau, eu mereço isso." Ela apontou para ele. "Você não estava olhando. Você não estava prestando atenção para onde ia. E então você achou que um beijo era a solução?" Ele expirou. "Quando você coloca assim, eu pareço louco." "Você é louco," ela disse. Mas algo estava acontecendo, algo que ela não queria admitir. Ele era engraçado, naturalmente bobo de uma forma que parecia humana. Ele entregou a ela um recibo com seu número rabiscado nele. "Deixe-me consertar isso. Me dá seu número." Ela riu. "Absolutamente não." Ele não discutiu. "Então vou te dar o meu." Ela agarrou o recibo. "Isso é ridículo!" ele gritou atrás dela enquanto ela se afastava. "Então você vai ligar?" Ela não jogou o papel fora. Ela não o amassou. Ela apenas disse por cima do ombro: "Não fique orgulhoso." E foi assim que começou. Não com permissão, não com aprovação, com um avião de papel jogado em sua janela dias depois. Com passeios de bicicleta por parques silenciosos, com risadas que pareciam ilegais na casa de seus pais. E é aqui que a história fica pesada. Porque quando Patrice Hawthorne descobriu que Caleb existia, a guerra começou. Patrice encurralou a mãe de Caleb primeiro. Marsha Monroe tinha trabalhado na mansão dos Hawthorne por anos, limpando, permanecendo invisível, mantendo a cabeça baixa. Patrice chamou na sala de estar como uma rainha convocando um servo. "Você tem um filho," Patrice disse. "Diga a ele para parar de contatar nossa filha." A respiração de Marsha falhou. "Senhora, eu não sabia." Patrice se inclinou para a frente. "Você pode, ou você vai perder seu emprego." Gideon fez a mesma coisa com o pai de Caleb, Leon. Leon tinha sido motorista pessoal de Gideon por anos. Gideon não ofereceu uma cadeira a ele. Ele apenas disse: "Seu filho está se tornando um problema. Faça ele deixar minha filha. Se você falhar, você vai perder tudo." Caleb recebeu a ligação de sua mãe naquela noite. A voz dela estava tentando soar normal, mas ele ouviu o medo por baixo. "Filho, precisamos conversar. Seu relacionamento com aquela garota está causando problemas." O peito de Caleb apertou. "O que eles fizeram?" A voz de Marsha se quebrou. "Eles me avisaram. Eles avisaram seu pai também." E honestamente foi quando Caleb quase foi embora. Quase. Porque ele amava seus pais. Porque ele não queria que eles fossem destruídos. Mas Belle descobriu. E Belle não fugiu. Ela lutou. "Então você vai me deixar porque meus pais são valentões?" Ela exigiu. A voz de Caleb estava baixa. "Estou tentando proteger minha família." Belle se aproximou. "Então lutamos contra eles juntos. Você não foge de pessoas assim. Você se levanta."
Eles se casaram em segredo. Capela pequena, luzes brilhantes, algumas pessoas que realmente se importavam. Nenhuma lista de convidados bilionários, nenhuma câmera, apenas amor se escolhendo em voz alta. Espere, fica pior. Porque quando os Hawthorne descobriram o casamento, eles não apenas ameaçaram, eles destruíram. Patrícia organizou um almoço na mansão. Uma pulseira valiosa desapareceu. E quando a segurança revistou o pessoal, eles a encontraram no bolso de Leon Monroe, o pai de Caleb, o homem que tinha servido Gideon por anos. Leon foi preso na entrada da garagem, algemado na frente de todos, acusado de roubo que ele não cometeu. Belle gritou com seus pais. Vocês armaram para ele! O sorriso de Gideon não se moveu. Prove! Eles não podiam, não naquele momento. Leon passou um tempo preso por algo que ele nunca fez. E os Hawthorne saíram limpos, como sempre faziam. Sabe o que mais me surpreendeu sobre essa história? Não foi a crueldade, foi o que veio depois. Belle e Caleb construíram uma vida de qualquer jeito. Eles tiveram 3 filhas, trigêmeas. Ayla, aquela que perguntava por quê 100 vezes por dia. Ária, aquela que fazia piadas nas piores horas. Amaya, aquela que observava tudo e sempre sabia quando adultos estavam mentindo. Caleb administrava a casa. Ele fazia corridas escolares. Ele fazia lavanderia. Ele fazia rotinas de dormir. Ele cantava as letras erradas de canções de ninar até as meninas gritarem: "Para com isso, papai!" e rirem mesmo assim. Belle cuidava do dinheiro, os investimentos, o lado dos negócios, mas o amor, a consistência, a segurança, isso era Caleb. E então Belle ficou doente. Preciso que você entenda algo antes de eu continuar. Quando Belle contou a Caleb que ela tinha leucemia, ela não chorou primeiro. Ela fez ele prometer algo. Me prometa que vai cuidar das nossas meninas se algo acontecer. A garganta de Caleb apertou. Por que você diria isso? A voz dela caiu para um sussurro. Porque eu tenho 3 meses. A palavra ficou na sala como um trovão. Caleb cambaleou para trás como se tivesse sido empurrado. Belle segurou o rosto dele. Você sempre foi o lar, Caleb. Você sempre foi o lar. As trigêmeas apareceram no corredor, porque crianças sempre aparecem quando o ar fica pesado. Ária perguntou: Mãe, por que você está falando como uma narradora de filme? Ayla perguntou: Alguém está em apuros? Porque eu ouvi a palavra promessa e isso parece sério. Amaya cruzou os braços. Vocês estão escondendo algo? Belle beijou as cabeças delas e disse cuidadosamente: A mamãe tem que viajar por um tempo para conseguir ajuda, para ficar mais forte. O papai vai cuidar muito bem de vocês. As meninas fizeram um calendário de viagem naquela noite. Adesivos, estrelas, uma pequena coroa no topo, porque a mamãe ainda é a mamãe. E Belle gravou notas de voz em segredo, uma para cada filha. Amor suficiente para durar, quando ela não pudesse mais falar. Ela não conseguiu. O funeral foi silencioso.
capela limpa, flores brilhantes. Caleb ficou com suas filhas em preto combinando, segurando suas mãos. E então Patrícia e Gideon chegaram. Patrícia entrou como se possuísse a dor. Gideon entrou como se possuísse a sala. E antes mesmo do serviço terminar, Gideon se inclinou perto de Caleb e sussurrou: "Isso não acabou. Nós vamos pegar o que pertence à nossa linhagem." Os papéis de custódia chegaram na manhã seguinte. Petição de custódia e controle de bens. Os Hawthorne queriam as crianças. Eles queriam a mansão. Eles queriam apagar Caleb, como se ele nunca tivesse existido. E foi quando tudo levou àquela sala de tribunal. A juíza perguntou às meninas quem cuidava delas. E as meninas responderam com a verdade que ninguém podia comprar. O papai fazia o lar, o papai fazia o amor, o papai fazia o trabalho pelo qual ninguém aplaude. A juíza decidiu a favor de Caleb. As crianças ficaram com o pai. Mas os Hawthorne não pararam. Eles despejaram Caleb da mansão. Eles tentaram congelar os bens. Eles fizeram ligações para políticos. Eles fizeram tudo o que pessoas ricas fazem quando estão perdendo o controle. E então uma velha governanta chamada Odessa Lane enviou uma mensagem. Eu sei o que eles fizeram com Leon. Eu vi e posso provar. Ela tinha trabalhado na mansão dos Hawthorne por 30 anos. Ela tinha visto Rafford, o chefe de segurança, plantar aquela pulseira no bolso de Leon. Ela tinha ficado quieta porque estava com medo. Mas quando ela os viu chutar Caleb e as crianças para fora, como se não fossem nada, ela não conseguiu mais dormir. A investigação se moveu rápido. Funcionários antigos foram entrevistados. Registros de segurança foram puxados. E a história que os Hawthorne sempre controlaram finalmente escapou de seu controle. Gideon Hawthorne, culpado. Patrice Hawthorne, culpada. Condenados a 30 anos. Quando Caleb ouviu o veredicto, ele não comemorou. Ele apenas fechou os olhos e expirou como um homem finalmente autorizado a respirar. 2 anos após Bel falecer, Caleb abriu uma carta que ela havia selado com instruções. Abrir depois de 2 anos. Ler com Nia. Nia Vaughn tinha sido a melhor amiga de Bel, a mulher que os acolheu quando não tinham para onde ir. A presença constante que ajudou a criar aquelas meninas sem nunca pedir crédito. A caligrafia de Bel o saudou como uma voz calorosa. Ela agradeceu Caleb por amá-la sem condições. Ela disse a ele para não deixar a amargura criar suas filhas. E ela escreveu algo sobre Nia que surpreendeu os dois. Ela chamou Nia de a pessoa mais segura que conheço. E ela deixou uma bênção, gentil, não forçada. Ela escreveu que se a vida alguma vez aproximasse Caleb e Nia, nunca deveria vir da culpa, deveria vir do cuidado, da parceria, de proteger as meninas com amor. Da sala de estar, Arya gritou: "Tia Nia, papai, a Ayla trapaceou." Ayla gritou de volta: "Eu não trapaceei, eu elaborei uma estratégia." A Maia disse calmamente: "Vocês duas são barulhentas."
Caleb olhou em direção às meninas, depois de volta para a carta. Belle não estava mais na sala, mas o amor dela ainda estava. Se há uma lição que essa história se recusa a esconder, é esta. Dinheiro pode comprar barulho, mas não pode comprar amor. Os Hawthorne tinham poder, conexões, um sobrenome que fazia as pessoas se endireitarem. Mas todo aquele poder não podia substituir o que Caleb dava àquelas meninas todo santo dia. Presença, consistência, um lar seguro. E aquelas trigêmeas, elas eram as verdadeiras portadoras da verdade. A forma como elas falaram no tribunal, simples, corajosa e honesta, foi o momento em que toda a história virou. Se essa história te tocou, deixa um like. Sério, isso me ajuda mais do que você imagina para continuar trazendo essas histórias toda semana. E me diz nos comentários, quem te atingiu mais forte? Caleb, por permanecer firme quando tudo tentou quebrá-lo? Belle, por escolher amor em vez de legado? As trigêmeas, por se levantarem quando mais importava? Ou Nia, por intervir como família de verdade, sem nunca pedir crédito? Eu leio cada comentário. Me diz de onde você está assistindo e que horas são agora. E se você conhece alguém que precisa de um lembrete de que o amor ainda vence, mesmo quando o poder tenta esmagá-lo, manda isso para eles. Toda semana tem uma nova história, e algumas delas acertam até mais forte que essa.